Começamos no Clube do Livro Filosófico a leitura das Meditações de Marco Aurélio. Aqui eu estou lendo na edição da Penguin. E eu quero trazer aqui para o canal uma série de vídeos um pouco menos roteirizados, um pouco mais no estilo de uma conversa com você, a partir de alguns elementos, a partir de alguns trechos aqui das meditações. Vai ser diferente do conteúdo que a galera lá do Clube do Livro tem acesso, aos podcasts, etc. Aqui eu quero trazer discussões de temas. Então, a minha proposta é que eu vou apresentar esse vídeo, vou trazer algumas reflexões, mas eu quero muito saber as suas opiniões aqui nos comentários também. E principalmente comentários que vão agregar a discussão. Eu não estou aqui para causar treta e por isso também eu não vou aceitar comentários desrespeitosos, comentários ofensivos ou coisas do gênero, beleza? Então, se você quiser manter uma discussão saudável, eu quero falar com você sobre um certo estereótipo de masculinidade estoica que, se a pessoa ler as meditações, vai ser desmontada já no começo. E quero falar um pouco sobre como tudo isso tem afetado o nosso mundo contemporâneo, enfim, a série Adolescência da Netflix. Eu quero trazer todo um assunto desses aí, porque eu acho que pode render pra gente uma boa reflexão. Então, eu quero ler aqui para você o trecho das meditações, é o livro 1 das meditações de Marco Aurélio, no capítulo 9, tá? É um trechinho bem pequeno. O livro 1 das meditações é um livro em que ele vai fazer uma espécie de diário de gratidão / rememoração, lembrando de tudo aquilo que ele aprendeu com familiares, amigos, até com os próprios deuses e tal, e que o ajudaram a chegar ali, né, a quem ele é nesse momento. Aqui no passo 9, ele fala sobre o que ele aprendeu com o Sexto. Sexto era o nome de um sujeito, tá? E Sexto aqui tem toda uma discussão se seria o Sexto empírico, que é um outro filósofo, seria um outro Sexto, né, um outro sujeito lá da antiguidade, mas de todo jeito parece ter sido um estoico, né, que influenciou. Marco Aurélio teve muitos professores, tá? Muitos mestres ali que o ajudaram no seu desenvolvimento filosófico. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção, que pode passar despercebida, sabe? A gente vai lendo esse primeiro livro aqui das meditações e assim, com fulano eu aprendi tal coisa, com Beltrano eu aprendi outra coisa, com Ciclano eu aprendi não sei o quê. Pode passar pra gente meio, sabe, meio despercebido, meio sem a gente dar atenção para isso aqui. Mas é muito interessante porque ele fala assim, ó, a primeira frase, ele diz: com Sexto aprendi a ser gentil. Ele ainda vai seguir aqui outras coisas que ele aprendeu, né? Então ele fala, por exemplo, de Sexto era cortês com todos. Era um cara cortês, era um cara educado, era um cara, né, gentil. Pelo que, ao conversar, era mais suave do que qualquer bajulador, sendo ao mesmo tempo o mais reverenciado por aqueles que estavam com ele. E aí ele, enfim, vai continuar dizendo, né, que o Sexto também era o mais liberto das paixões, o mais afetuoso, olha só, elogiando sem algazarra, ou seja, o cara não era puxa-saco, né? E sendo polímata sem ostentação, ou seja, ele tinha conhecimento de muitas áreas, muitos campos do saber, mas sem ficar ostentando. E por que eu queria trazer esse trecho aqui para vocês, para a gente conversar um pouco sobre isso? Eu já falei aqui em outro vídeo que a gente está tendo uma total deturpação do que é o estoicismo hoje em dia. O estoicismo está na moda, já falei isso com vocês algumas vezes, mas ele foi apropriado por grupos que defendem machismo, a misoginia, o ódio às mulheres, como se ser homem, e especialmente ser um homem estoico, fosse não ter emoções, se colocar como um machão, como aquele que, né, que não sofre por nada, que subjuga todo mundo, que é o dominante, não sei o quê. E aí, logo no começo das meditações do Marco Aurélio, a gente vai vendo ele dizer que ele aprendeu diversas virtudes que vão justamente na contramão de tudo isso, né? E olha que o cara era o imperador de Roma, então se tinha alguém que quisesse, né, que, sei lá, fosse beneficiado
por uma imagem de machão, fortão, indestrutível, não sei do que, não sei das quantas, seria ele. O que ele faz é totalmente o oposto. Ele, inclusive, é considerado, apesar de, né, não podemos exagerar essa afirmação, mas ele é considerado um dos bons imperadores. Não é que ele fosse perfeito, tinha lá seus problemas, tinha lá suas situações, mas ele foi considerado um dos bons imperadores e boa parte disso se deve à educação estoica que ele recebeu. E aí, quando a gente vê hoje em dia, por exemplo, o estoicismo sendo cooptado, sendo apropriado por esses grupos, eu fico bastante preocupada. Por um lado, né, preocupada com as relações humanas que se estabelecem a partir disso. O estoicismo tem um apelo muito popular, é uma filosofia que você consegue entender o que você lê de modo muito fácil, porém, justamente por ser muito fácil de ser lido, é que dá para incorrer nesses riscos de, a pessoa ler já com os olhos do que ela quer encontrar e não ler o que o texto está dizendo, e 2, o risco de você, indo com os olhos já, né, predispostos a alguma coisa, você só fazendo, né, e catando coisas ali que tentam justificar o seu ponto de vista. E sendo uma filosofia muito prática, isso é vendido como um discurso, vendido como uma forma de, olha só, conselhos práticos para a vida, para você ser bem-sucedido. E aí a gente junta tudo isso a um contexto contemporâneo em que as relações sociais estão se modificando. Eu acho que, se você não estava numa caverna, né, você deve ter visto aquela série, ou pelo menos ouviu falar daquela série Adolescência, né, que saiu na Netflix aí algumas semanas atrás, é considerada a série mais assistida, que conta a história de um garoto, um adolescente ali, o Jamie, ele tem 13 anos de idade, então é um adolescente muito novinho, que é levado de casa pela polícia numa certa manhã, a polícia sai invadindo, o primeiro episódio é absolutamente angustiante, a polícia sai invadindo e tal, e leva e fala, olha, você está sendo acusado de matar a sua colega de classe. E aí o legal é que a série não é sobre uma investigação de quem matou, será que foi ele, será que não foi? O foco da série não é esse, o foco da série é sobre a formação dos adolescentes. O quê? Quais influências formam um adolescente? Considerando que a adolescência é essa fase de formação da identidade, em que o adolescente está se afastando dos pais, está tentando ganhar uma autonomia, ao mesmo tempo ele está buscando pessoas como ele, está buscando seus pares para ele conseguir ali se identificar com alguém. Então é uma fase de mudanças no cérebro, assim, profundas, profundas. Certas áreas, certas conexões que não são utilizadas, né? Tem uma coisa chamada poda sináptica, que elas são, né, cortadas, elas deixam de existir ali no cérebro. Então, é uma fase de muitas influências, de muitas transformações, e aí a gente tem que se perguntar quais são as influências que estão chegando aos nossos adolescentes. E na história ali da série, né, fala que alguns contatos que esses adolescentes, não só o menino ali, o Jamie, que está sendo acusado, mas outros colegas da escola dele, contatos que eles estão tendo com esses grupos de red pills, de incels, enfim, de grupos diversos que acabam criando nesses adolescentes que estão ainda desenvolvendo uma identidade, aprendendo a se relacionar, enfim, estão nessa fase tão delicada da vida, estão sendo influenciados por grupos que pregam o ódio às mulheres, que pregam uma visão de homem. E assim, aí você vai falar, Fernanda, por quê? E assim, meu público aqui no canal de filosofia é majoritariamente masculino. Tem poucas mulheres aqui nesse canal. No meu canal de literatura é o contrário. Eu tenho mais mulheres no canal de literatura do que aqui no de filosofia. Então você vai falar, Fernanda, mas você está falando isso só porque você é mulher. E esse é o ponto. Falar sobre esses temas que envolvem o que significa ser homem, que envolvem essa formação da identidade, não é só um benefício, não é só algum tipo de consideração para as mulheres. Isso tem a ver com os próprios homens. E aí eu quero deixar aqui como referência, se você gosta desses assuntos, se você tem interesse por esses assuntos, eu quero deixar aqui 2 referências para você, tá? Uma primeira referência
é de um autor, um sociólogo chamado Michael Kimmel, que ele vai analisar todo esse tema da crise da masculinidade contemporânea. Então, ele vai dizer que o que a gente está vendo hoje é um cenário em que o modelo antigo, esse modelo de homem machão, e que não sofre com nada, e que, né, esse modelo não dá conta das relações humanas que a gente tem hoje em dia. E aí os homens entram numa crise entre que tipo de homem eu sou, né? Eu sou esse homem, eu não sou. E aí não sendo, porque aquele negócio, a gente padronizar e dizer que todo homem tem que ser desse jeito também é negar a individualidade de cada homem. Porque assim como as mulheres, os homens também são diferentes. Olha só, né? Que novidade. Os homens são diferentes entre si. Então você vai ter homens que vão ter um físico, né, mais especialmente aqueles que podem se dedicar à academia e tal, mas também tem uma questão de constituição física de quem vai ser mais fortinho, de quem vai ser mais magrinho, de quem vai ser mais gordinho. Isso também é uma questão biológica, não é só uma questão de ser mais homem ou menos homem. Isso é uma questão da individualidade, da genética, de uma série de coisas. Tem uns que vão ter uma personalidade mais aberta, mais expansiva, outros já são mais tímidos, e isso não faz de ninguém menos homem. Inclusive, esse próprio conceito, né, do que essa figura do ser homem também não é a mesma sempre. Se você for procurar ao longo da história, diferentes características foram vistas como mais interessantes a cada momento. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que esse modelo único, padrão, ele não só fere as relações entre homens e mulheres, mas também ele fere os próprios homens que tentam se encaixar nesse modelo e que, por vezes, não conseguem, porque é um modelo, entre muitas aspas, ideal, no sentido de é um modelo perfeito, que exclui todas as individualidades. Então, o Michael Kimmel, esse sociólogo, vai dizer que muitas vezes o que acontece é que os homens, não conseguindo performar esse ideal de masculinidade, se sentem inseguros, se sentem perdidos sem saber o que fazer. E aí a gente tem um outro componente, né, que ele também vai falar nos livros dele, né, esse Michael Kimmel, que é justamente que esse modelo de masculinidade, ele nega, ele exclui a formação emocional dos homens. Ele não permite que os homens expressem emoções, a não ser a raiva, né? A raiva é a única emoção socialmente permitida que os homens sintam, o que vai desembocar em quê? Violência, não apenas violência contra mulheres, mas violências de todo tipo. Tanto que muito mais homens são envolvidos em episódios de violências, de crimes, do que mulheres, porque são incentivados, porque são validados, né? Quantas vezes uma criança pequena, um menino, não ouviu aquela frase horrorosa de que homem não chora? Só que é aquilo, gente, homem não se machuca, homem não sente dor, homem não sente tristeza? Sente, porque é um ser humano, não se trata de homem, mulher, não é uma questão de gênero, emoção não é uma questão de gênero. Inclusive os próprios estoicos estudavam bastante isso na antiguidade, né? A minha especialização ao longo do meu mestrado, do meu doutorado na pesquisa estoica, foi justamente sobre esse tema das emoções. E o detalhe, a maioria dos estoicos eram homens, e aqueles que escreveram, aqueles que permaneceram com seus escritos até hoje, eram homens. Então, é muito interessante porque hoje, né, com esse modelo antigo de masculinidade, não é permitido que os homens falem sobre suas emoções, que eles expressem emoções que não sejam a raiva. Porque raiva, né, mostra que ele é um cara viril, que ele é um macho, que ele é... E é muito interessante porque uns tempos atrás, né, eu fiz um vídeo sobre um cara que acabou ficando com raiva porque perdeu o voo e acabou destruindo o aeroporto e, enfim, agrediu o funcionário, aquela coisa toda. E eu fiz um vídeo falando sobre o livro do Sêneca, né, do filósofo estoico Sêneca, e como Sêneca tem um livro inteiro sobre esse tema da ira. Então, e aí eu recebi um comentário nesse vídeo
de um sujeito dizendo, porque qualquer um que tenha testosterona, não sei das quantas, reagiria dessa forma. E, gente, isso é tão tosco, isso é uma mentalidade tão tosca, porque se fosse assim, todos os homens tinham que sair agredindo e cometendo atos de violência por qualquer frustração que tivessem. Percebe que a coisa é tosca? Mas não, os homens não fazem. Então quer dizer que isso não é uma reação necessária, ou seja, não é uma reação que obrigatoriamente vai acontecer. Isso é uma reação de alguém que não sabe lidar com a própria frustração. Ele está frustrado, esse é um sentimento válido. Pô, você perdeu o voo com a sua família inteira. Então, pô, gastou um dinheiro pra caramba. A frustração é válida. Sentir a raiva é um sentimento válido. Agora, o que você faz com isso, e esse é o grande ponto dos estoicos, né? Quando os estoicos falam sobre as emoções, não é que você não vai sentir coisas. É que você vai sentir, mas você vai conseguir perceber, entender tão bem o que você está sentindo, que você consegue lidar com essas emoções de um jeito saudável, de um jeito virtuoso, de um jeito que promova o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Então, por um lado, isso me assusta, porque existe esse discurso de que ser homem é ser desse jeito, é ser agressivo, é ser violento, é reagir com raiva. Por outro lado, tem uma pesquisa, e eu vou deixar o link, tá? Todos esses links que eu tô falando, tá? Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Tem uma pesquisa que foi feita e que acabou resultando num documentário, tá? Aqui disponível no YouTube, chamado O Silêncio dos Homens. E é um documentário que entrevista os próprios homens. Então perceba, não são mulheres que estão falando, você não sabe das coisas porque você é uma mulher. Não, são entrevistas feitas com homens diversos, de várias classes sociais, etnias, perfis diversos. São homens dos mais diversos, dizendo o quanto que eles acabam sofrendo por conta dessa imposição, por conta dessa imagem. Vários deles falam, né, tem estatísticas aí que dizem que 7 em cada 10 homens não conseguem falar sobre seus medos, suas dúvidas, suas angústias, nem com seus amigos, nem com seus próprios amigos. Então, aí a gente pensa, né, e aquela série Adolescência acabou dando um rebuliço, muitos pais, professores, né, ficaram preocupados. E aí eu trago essa pergunta para esse vídeo, que é: como que a gente quer que os nossos adolescentes, especialmente os meninos, se expressem, falem sobre seus sentimentos, elaborem essa confusão mental que está acontecendo com eles, com tantas transformações, com tantas influências, com tantas coisas? Como que a gente quer que eles sejam abertos? Porque todas as coisas que eu vi, né, falando dessa série, dizia assim, porque tem que ter um diálogo com os filhos, porque tem que ter um diálogo com dos adolescentes e tal. Mas como que você quer que ele se abra se ele é ensinado desde sempre a se calar? Se ele é ensinado desde sempre um outro tipo de perfil de masculinidade, que ele não pode falar dos medos, das frustrações, das inseguranças, porque isso o tornaria menos homem, né? E aí vem essa galera usando o estoicismo como uma certa tentativa de validação desse modelo, para dizer, tá vendo? Então não tem emoções, então seja invulnerável. E aí você vê o Marco Aurélio, isso aqui é o diário do cara, sabe? Isso aqui é o diário filosófico dele. É ele aprendendo sobre o estoicismo e refletindo sobre a própria vida dele, fazendo assim uma comparação, né, entre a vida dele de um lado e o que ele estava aprendendo com os estoicos do outro. E você vai ver várias vezes esse sujeito demonstrando características que são características de um ser humano normal: frustração, hesitação, gentileza, cuidado, que não são características de porque é de homem ou de mulher, é característica de ser humano. Mas isso a galera não fala. Isso a galera não te conta. Isso, a galera aí desse estoicismo red pill, isso aí a galera não fala. Epiteto mesmo, se você for ler as diatribes de Epiteto, tem trechos, vários trechos. Mas tem um trecho que ele fala que nós não somos estátuas. Ou seja, nós não somos pessoas, seres sem emoções. Nós temos emoções. E aí ele vai, na sequência, dizer quais tipos de emoções, né?
Então ele fala que nós somos afetuosos, que nós temos bons relacionamentos, nós temos essa emoção da sociabilidade, né? Da gente tentar se relacionar, tentar se conectar com outras pessoas. Ele fala que a gente tem esse senso de dever do nosso papel no mundo, né? Como pais, como filhos, como irmãos, mães, enfim, né? Como os diversos papéis que a gente desempenha. Então, assim, o que a gente encontra nos diversos estoicos, se você ler o que ele está dizendo, e não apenas aquilo que você quer encontrar lá, se você ler, você vai ver que o que o estoicismo está propondo não bate, não reforça, não é esse modelo de masculinidade que é um modelo nocivo tanto para homens quanto para mulheres. É um modelo que aprisiona os homens nessa performance, nessa coisa de ter que performar uma certa imagem que sufoca suas próprias emoções, sufoca seus medos, sufoca suas angústias. E, por outro lado, é um modelo que acaba resultando nesse homem que acabou não conseguindo lidar com suas frustrações, com suas dificuldades, acaba resultando em violência, em agressão, acaba resultando não só na violência física, né, mas é uma coisa muito interessante, por exemplo, aí eu falo assim, pessoalmente, né, eu recebo muito mais hate de homens quando eu falo de estoicismo, quando eu toco nesses assuntos, aqui no canal de filosofia. Foi por isso, inclusive, que no ano passado eu parei de fazer esse canal de filosofia, que esse canal antes era um canal só dedicado ao estoicismo. Mas, como ele tem uma predominância de homens, eu recebia semanalmente ataques, críticas. E assim, eu não tô xingando a sua mãe, sabe? Eu não tô. Quando eu trago aqui um tema pra gente conversar, eu não estou atacando você, eu não estou xingando você. Eu estou trazendo um tema para a gente refletir, estou trazendo um tema para a gente pensar. E um tema fundamentado, porque eu estou falando aqui a partir da fundamentação que eu tenho como pesquisadora, como estudiosa, como alguém que fez uma graduação, um mestrado, um doutorado sobre os estoicos para eu saber o que eu estou dizendo, né? Eu não estou falando abobrinha. Mas às vezes a pessoa já está tão dominada por essas coisas, né, por essas ideias, que ela não consegue ouvir qualquer coisa que vá contra. Então, assim, eu fiquei bastante impactada, eu até pensei em fazer uma espécie de uma resenha, né, sobre a série Adolescência, mas eu acho que esse tema, especialmente aqui, agora encaixando com a leitura do Marco Aurélio, eu acho que é um tema que vale muito a gente pensar, né? As características que o Marco Aurélio destaca aqui que ele aprendeu com Sexto, e assim, tem tantas outras, tá, gente? Você pode ler aqui o livro 1 das Meditações, você vai encontrar tantas outras características que não batem com isso, né? Mas são muito interessantes, né? Primeira coisa que ele diz, a primeira coisa que vem à cabeça dele quando ele lembra do que ele aprendeu com o Sexto, aprendeu a ser gentil, aprendeu que o Sexto era afetuoso com as pessoas, era um cara cortês. Então, será que não é isso que está faltando, né? Esses caras que ficam dizendo aí que porque as mulheres me desprezam, que não sei o que não sei o que mais. Será que o que está faltando não é um pouco mais de virtudes estoicas aqui? Um pouco mais de gentileza, um pouco mais de cortesia, um pouco mais de saber conversar, né? Enfim, não sei para onde esse vídeo vai cair, provavelmente vai vir gente de hate aqui, já sabe que se tiver hate vai ter bloco, porque não sou obrigada, mas eu queria muito conversar com você que está aí do outro lado, eu queria muito que a gente tivesse uma conversa sadia, uma conversa saudável, porque isso tem a ver com os homens adultos que já estão por aí, mas isso também tem a ver e muito com a formação dos nossos adolescentes. Isso tem a ver e muito com os seus filhos, com seus sobrinhos, com os garotos aí com os quais você convive, porque, gente, tá todo mundo com isso aqui, ó, na mão hoje em dia, né? Então, isso é uma coisa que a série mostra, né? Muito interessante. Às vezes você acha que você está protegendo o seu filho porque ele não está na rua, ele não está em qualquer lugar, né? Ele está dentro de casa, ele está ali jogando um joguinho, mas às vezes o perigo está dentro de casa, às vezes o perigo está chegando através disso aqui.
seja para ele praticar uma violência contra outra pessoa, seja praticando uma violência contra si próprio. Existe uma estatística atual no Brasil, né, de que a pessoa acabar com a própria vida, né, para eu não usar o termo aqui que talvez o YouTube não vá gostar muito, mas esse ato de acabar com a própria vida já é o segundo motivo de causa de morte entre adolescentes. E só está aumentando. Só está aumentando. Não é mais uma coisa, sabe? Nunca ouvi falar. A gente ouve falar disso por aí. Então, eu espero que esse vídeo possa promover conversas. Eu vou deixar todas as referências aqui na descrição desse vídeo. Recomendo que você assista esse documentário Silêncio dos Homens, especialmente se você for um homem, eu recomendo que você assista. É gratuito, está aqui no YouTube. Se você puder, conheça o trabalho lá do Michael Kimmel, que ele trata também desses assuntos. Falar sobre gênero, falar sobre masculinidade não é uma questão só que afeta as mulheres, é uma questão que afeta os homens, e eu acho que são assuntos que precisam ser abordados. E se eu puder trazer aqui a minha contribuição a partir dos estoicos, eu estarei fazendo com muito prazer. Próxima semana, volto aqui com reflexões a partir do livro 2. Cada semana eu vou trazendo aqui uma reflexão, trazendo um trechinho, comentando alguma coisa e trazendo algum tema para a gente conversar aqui. Me conta se você já assistiu a série Adolescência, se você tem opiniões a esse respeito, se você quer que eu fale sobre outros assuntos do gênero. Enfim, vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Não se esqueça, deixa o like nesse vídeo, se inscreve se você ainda não estiver inscrito. Com isso, o YouTube entende que esse assunto é relevante e ele vai indicar esse vídeo para outras pessoas que talvez precisem conhecer também esse assunto. E como sempre, vai direto à fonte. Leia o livro dos estoicos, conheça as coisas direto à fonte. Assim você também não fica sujeito a qualquer conversinha fiada de alguém que está tentando te engambelar, ok? Espero você no próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Até a próxima.